Faça um excepcional dia, mulher. Que bom que você está aqui comigo. Mais uma live, mais uma semana. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre equilíbrio emocional. Como que estão as suas emoções por aí? Como que estão as suas emoções por aí? Como que você tem se percebido? E antes da gente começar a adentrar mesmo realmente nesse assunto, já vamos colocar a nossa intenção nesse momento, que esse momento seja para aumentar o seu nível de consciência, para que você faça suas escolhas com mais clareza, para que você tenha consciência das consequências das suas decisões. Então, seja bem-vinda, fica por aqui, aproveita para semear, para compartilhar e tire alguém do escuro. E vamos começar falando um pouquinho hoje sobre esse equilíbrio emocional. O que é isso? Quantas vezes você permitiu que as suas emoções te dominassem? Pois é, às vezes as emoções elas vão agir no intuito de, às vezes, te paralisar. Você vai entrar num movimento de fuga ou de combate, reação. Então, como que você está lidando com as suas emoções? Primeiro vem um comportamento, e esse comportamento ele é a materialização das suas emoções. Como assim? Você vai viver uma experiência, essa experiência vai gerar em você um sentimento, esse sentimento vai gerar uma emoção que vai gerar uma ação. E quando você não tem clareza de toda essa dinâmica, de todo esse processo, você acaba sendo dominado pelas suas emoções. Então, por exemplo, às vezes você viu uma pessoa ali que você gosta, né? Viveu uma experiência com uma pessoa que você gosta, né? E isso deixou você alegre, que fez você ter um comportamento. Que comportamento seria esse? Um sorriso, um abraço. Então, como que estão os seus comportamentos? O que você tem semeado por aí? Como que estão as suas experiências? Como que está o seu mapa de mundo? Tem quanto tempo que você não se desafia? Como que está a constância que você tem aplicado? Como que estão os seus resultados? Você está sendo coerente? Às vezes você quer um determinado resultado, mas não tem ações, não tem comportamentos que vai te levar até esse resultado. Então, qual coerência que você tem aplicado? Qual constância? Respira bem fundo. Como que você tem se desenvolvido, prosperado? Como que você está crescendo? Você está conseguindo enfrentar a sua dor, o seu trauma, o seu medo, a sua realidade? Ou você está recorrendo à fuga emocional? Ou você está recorrendo à fuga emocional? Você está conseguindo ir em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas? Ou você está paralisada? Ou você está fugindo? Então, olhe para isso. Olhe para isso. Como que você está vivendo o seu processo? Na maioria das vezes ou a gente fica muito focado lá no passado, ou a gente fica muito focado lá no futuro e esquece de viver aqui e o agora. Então, como que você está vivendo o seu processo hoje? Qual aprendizado você está tirando dele? Como que você se percebe? Como que você se vê? O que tem saído da sua boca? Como que estão os seus pensamentos? Como que estão os seus pensamentos? Olhe para a sua jornada. Às vezes você está aí se lamentando, se coloca no lugar de vítima. Fizeram isso comigo, aconteceu isso.
Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você vai fazer com isso. É sobre o que você vai fazer com isso, o que você tem aprendido com o que fizeram com você. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre como que você tem lidado com esse processo. Quem que você está se tornando no processo? Quem? Quem você está se tornando nesse processo? Seja bem-vinda. Então, mude a forma como você tem olhado para as dinâmicas da sua vida, para os desafios. Às vezes você tem vivido situações e você não consegue perceber um aprendizado, como que isso está te transformando, o que que você precisa aprender, o que que você precisa encarar, o que que você precisa ressignificar, qual ciclo você precisa romper. E aí fica esse perpetuar de situações, até que você realmente decida encarar e transformar. Então, quando seus olhos são bons, todo o seu corpo será luz. Então, como que você tem olhado para as situações da sua vida? Então, vamos aprofundar um pouquinho agora. Você consegue ser empática em busca desse equilíbrio emocional? Você consegue ter empatia pelo que o outro está vivendo? Entender como o outro se sente? Vamos falar um pouquinho agora sobre esse equilíbrio emocional, sobre essa inteligência emocional. O primeiro pilar é a empatia. Você consegue se colocar no outro e sentir o que o outro está sentindo? E para contextualizar, quando eu estou na clínica e o paciente fala alguma coisa, né, relata alguma situação, a gente é tão conectado que eu consigo sentir na pele, dependendo do que ele fala, um arrepio assim muito grande. Então você consegue ter simpatia? Domínio próprio. Você está deixando as suas emoções te dominar? Como que você tem deixado que as emoções tomem conta de você, que faz você agir por impulsividade, ser reativa? Você tem domínio próprio, autogoverno? Você consegue se conter, agir com sabedoria? Autoconhecimento. Quem é você? Se tirar o que você faz, o que é que fica? Se eu fiz um post recente que dizia: o mundo vai te perguntar quem você é, e se você não souber, ele vai te responder. Você está permitindo que o outro te defina? Você sabe o seu valor, a sua capacidade? Você sabe o que você merece? Ou você tem se moldado para caber em relacionamentos, em relações, em grupos, em lugares? Então, quem é você? Você conseguiu já ressignificar seus traumas, seus medos do passado? Ou isso ainda está te paralisando? Ou isso ainda está te impedindo de prosperar? Habilidades sociais. Como que você se relaciona? Como que você se relaciona? Você é a influente, a dominante? Ou você é a que é influenciada? Como que estão as suas referências? Quem está te influenciando? O ambiente ele tem um poder enorme. Então, em quais ambientes você está se relacionando? Como que você tem se mantido motivada? Essa é muito boa. Como que você tem se mantido motivada? Ah, eu sou muito dedicada, mas como que você tem se mantido motivada?
Você tem clareza de onde você quer chegar? Você tem clareza de onde você está e o que você vai precisar fazer para chegar lá? De onde você está tirando a sua motivação? Você está dando importância para o que o outro diz? Ah, você não vai conseguir. Ah, isso não é para você. Você não tem perfil. Ou você está indo em busca dos seus objetivos? O que você tem aprendido com os erros? Não é sobre... Tem uma frase que fala: erre muito, nunca nas mesmas coisas. Então é sobre o que você aprende com o processo, com as decisões erradas, com as escolhas erradas. E olhando para essa questão, né, de inteligência emocional, de equilíbrio emocional, por muito tempo, quando eu olho para trás, quando eu olho para onde eu estava, uau, que transformação! Quando eu olho para as minhas decisões antes de eu ter consciência de tudo isso, reativa, explosiva, mal-humorada, irritada, né? Deixava as situações me dominar, deixava as emoções me dominar, reativa, impulsiva. E quando eu olho para as minhas escolhas, uau! E a partir do momento que eu mudei meu ambiente, minhas referências, que eu comecei a me conhecer, que eu comecei a viver experiências novas, bum! A transformação aconteceu. E se foi possível para mim, é possível para você. Então eu quero que você viva isso. Viva essa experiência de transformação. E foi pensando justamente nisso que eu desenvolvi o método Mulher Plena e Realizada. Para você que quer trabalhar suas feridas emocionais, suas crenças que estão te limitando, que estão te paralisando, seus traumas, seus medos, suas inseguranças, a sua autoimagem, seu propósito de vida. Às vezes você está aí esgotada, cansada, exausta de viver a mesma coisa, de ficar repetindo os ciclos. Então esse método é para você que decidiu transformar a sua realidade, se transformar nessa mulher plena, realizada, autêntica, genuína, com a identidade ativada, sabendo quem é e não permitindo mais que o outro te defina. O método Mulher Plena e Realizada está no módulo curso gravado, uma plataforma de renome para você. E são parcelinhas de R$ 46, então não pese pelo valor da transformação que você vai adquirir. São conteúdos e técnicas ativacionais para você já assistir e já colocar em prática. Então, o que você decide hoje? Respira bem fundo, vamos para as estratégias, né, para a gente conseguir acessar esse equilíbrio emocional. A primeira estratégia vai ser você olhar para as suas referências, para as influências, para as pessoas. Então, se você quer ter um resultado diferente, como que estão as suas relações? Como que estão as pessoas que você está se relacionando? Como que estão as suas referências, suas influências? Como que está o seu ambiente? É um ambiente que te impulsiona ou é um ambiente que te deprime, que te coloca para baixo? Como que estão os seus resultados? Como que está a constância que você tem aplicado? Como que está a coerência? Então, às vezes você vive uma experiência, isso gera em você uma memória, que você vai dar um significado para isso. E a partir disso você vai se relacionar. Então, como que estão os seus traumas? Como que estão os seus bloqueios emocionais? O que está te impedindo? Como que estão as suas feridas emocionais? Enquanto você não olhar, não encarar tudo isso, você não consegue prosperar, você não consegue olhar para frente.
Então, às vezes você está vivendo ali experiências que isso está te gerando um aprendizado. Mas o que você tem aprendido? O que você tem, como que você tem se desafiado? Quais experiências você tem vivido para conseguir prosperar? Você consegue se desafiar? Você consegue ousar? Você consegue arriscar? Ou você está com medo, está paralisada? O que está te fazendo ficar paralisada? Então, às vezes você está vivendo uma realidade difícil e eu quero te dizer que isso não te define. Isso não te define. Às vezes você obteve aí um resultado ruim. Isso não te define. Às vezes você fez uma escolha, uma decisão ruim. Isso não te define. O que você vai fazer a partir disso? Então, olhe para isso. Em que você tem autoridade? Aquilo que você foi mais machucada, aquilo que você foi mais testada, no seu erro, nas suas decisões ruins, é que você tem autoridade para saber que aquele caminho não faz mais sentido. Então, olhe para isso. O quanto você tem se conhecido. Você tem a sua autoimagem ativada, a sua identidade. Você sabe o seu propósito de vida? Ou você está como um barquinho aí se deixando levar? O quanto você tem sido grata por todas as experiências que você já viveu? Você está vivendo uma mesma mentalidade de sempre ou você tem conseguido renovar, transformar a sua mentalidade? Você está colocando a direção da sua vida em quem? É em você mesma ou é no outro? Deixando que o outro diga para onde você deve ir? Então, não dá para fugir, para fingir que esse problema não existe. Precisa encarar. E se fez sentido para você, se você decidiu viver uma realidade diferente, viver uma experiência de transformação, o link tá lá na bio. Tô te aguardando do lado de cá. Vamos ficar assim.